Graça e paz, amados. Hoje, sexta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados. Mesmo na pandemia, nós não poderíamos deixar essa data passar em branco. Nós queríamos muito poder estar juntos com vocês na igreja, celebrando esse dia, num jantar de casais, como vínhamos fazendo anteriormente. Mas infelizmente não temos essa oportunidade hoje. Mas como eu disse, nós não poderíamos deixar passar em branco esse dia tão importante para nós, que muita gente vê hoje como comércio. A gente não vai falar sobre isso, quero pegar a melhor parte. Esse dia serve para nos lembrar que nós somos namorados, que mesmo depois de casados, nós continuamos sendo namorados. Então, o Dia dos Namorados ele serve para nos lembrar das coisas que nós fazíamos antes de casar, antes de juntar as escovas de dente, estar junto ali, e coisas que a gente fazia e de coisas que a gente não faz hoje. Então, o Dia dos Namorados serve para nos lembrar que nós somos verdadeiramente namorados e nos fazer refletir sobre essas coisas que nós deixamos de fazer. Nós deixamos de lado pequenas coisas e estamos fazendo outras coisas, né? São coisas que nós deixamos de fazer e coisas que nós passamos a fazer depois de casado. Antes de casado, a gente tinha nós parecíamos que nós éramos mais românticos, éramos mais atenciosos, mais carinhosos, dávamos atenção aos mínimos detalhes, às pequenas coisas. Mas com o passar do tempo, a gente foi relaxando com esses detalhes, com essas pequenas coisas. E eu creio que o dia de hoje serve para nós como uma reflexão, para a gente olhar para trás, analisar a nossa vida antes do casamento e como ela está agora. Porque namorado nos remete exatamente a isso, a gente se lembrar como nós éramos antes do casamento. E como eu disse, são pequenas coisas que às vezes nós deixamos de fazer ou passamos a fazer, que está prejudicando o nosso relacionamento, está prejudicando o nosso casamento. Eu vou ler aqui com vocês um texto só para nossa reflexão, não é uma pregação, é uma reflexão. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 15, vai falar assim: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O livro de Cantares ele vai relatar um relacionamento de um homem e de uma mulher. Desde o início, o namoro, o noivado, o casamento, a vida conjugal deles. O livro de Cantares vai falar especificamente sobre isso. E aqui a gente vai ver quando fala das raposinhas que fazem mal às nossas vinhas. Eu queria só trazer uma reflexão com você nessa tarde, sobre isso, nesse dia, sobre essas raposinhas, essas pequenas coisas que muitas vezes nós ignoramos aos nossos olhos, né? Aos olhos de um dos cônjuges é ignorado, ou até mesmo através dos olhos dos dois é ignorado essas pequenas coisas, mas que futuramente pode fazer um grande estrago no casamento. Pode fazer muito mal ao relacionamento conjugal. É disso que ele está falando aqui, sobre essas raposinhas, que muitas vezes aos nossos olhos são inofensivas. São coisas do tipo assim: não, a Jaciara não vai esquentar com isso. É só uma palavra assim que eu falei, ela não vai esquentar. O Charles também não vai ligar para isso, é só uma palavra, ele me compreende, né? Ele sabe que eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito, é a minha maneira de ser. Ele compreende, eu só falei uma coisinha. Então são coisas assim
aos nossos olhos inofensivas, coisas que a gente acha que não vai fazer mal. E de imediato realmente não faz mal, mas com o passar do tempo, essas pequenas raposinhas, elas vão fazendo mal, são coisas que a gente vai ignorando no passar do tempo, são coisas mal resolvidas, coisas que a gente não parou para resolver durante a caminhada e hoje está muito complicado de se resolver porque nós deixamos chegar nesse ponto. Então eu queria chamar a sua atenção para essas pequenas coisas, porque às vezes as grandes coisas chamam muito a nossa atenção e a gente identifica logo e para com aquilo ali, mas há coisas que são pequenas que causam um estrago enorme no casamento, na vida conjugal. Então nós devemos ter sim cuidado com essas pequenas coisas. Não ignorar aquilo que muitas vezes aos nossos olhos, aos olhos de um de nós dois, é uma coisa insignificante, uma coisa que de repente para mim não tem nenhum problema. Para mim eu não vi nada demais eu falar com a Jaciara daquele jeito, me dirigir a ela daquele jeito. Mas para ela pode ter tido um efeito bem diferente. Então são pequenas coisas que nós ignoramos e que vão fazer mal ao nosso casamento, já que aqui eles estão falando de vida conjugal, que futuramente vai fazer estrago. E vê que vai dizer aqui que as raposinhas, elas fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Ou seja, algo que está está florescendo, algo que está próximo de dar fruto, algo que foi construído durante um longo tempo de oração, de planejamento, de entendimento, de acordo com o casal, acordo um com o outro. E às vezes tudo isso é destruído por causa de uma pequena coisa. Coisas que demoraram anos para ser construídas. Coisas que foram geradas através da oração, através do entendimento, através da conversa, do relacionamento. E às vezes é destruída por pequenas coisas, que são essas raposinhas. Eu acredito que tem muita coisa boa de Deus para florescer no nosso casamento, para florescer através da nossa vida conjugal. E as raposinhas, eu vou falar assim, elas estão de olho nisso também. O nosso inimigo, ele está de olho nisso, ele sabe disso. Ele sabe que o casamento, através do casamento, coisas lindas e maravilhosas da parte de Deus podem frutificar, podem nascer. Ele sabe disso. Ele sabe que na nossa vida, sim, coisas que já estão, como diz aqui, em flor, já está sinalizando que vai ter fruto, que vai produzir. Então ele vai fazer de tudo para que a gente não viva essa colheita. Ele vai fazer de tudo para que o nosso trabalho tenha sido em vão. Ele vai fazer de tudo para que aquele tempo de oração, de busca pelo cônjuge, de oração pelo marido, pela esposa, ele vai fazer de tudo para que a gente não desfrute desse tempo de colheita. E não pense você que ele vai vir com coisas grandes para te assustar, não, ele vai tentar infiltrar coisas pequenas. Ele vai tentar trazer coisas desprezíveis, inofensivas aos nossos olhos, mas que ele sabe que se não forem tratadas, que se forem ignoradas, elas podem fazer muito mal ao casamento e nos impedir de colher esses frutos. É isso que ele estava falando aqui, que essas raposinhas fazem mal às vinhas que estão em flor. Ou seja, o fruto já está sinalizando que vai vir. Já é o sinal de que vai haver fruto, a flor já está aí. E o inimigo, ele está vendo tudo isso e ele não quer que a gente participe dessa colheita.
Então, muitas vezes ele vai tentar vir com coisas pequenas, coisas que ficam mal resolvidas, coisas que não são acertadas, e isso vira uma pequena brecha, um pequeno espaço para que essa raposinha ela entre e ela consiga fazer um estrago na nossa vida conjugal. Então, quero deixar essa palavra para sua reflexão no dia de hoje, no Dia dos Namorados, que nos lembra que nós devemos ser para sempre namorados. Que no início daquela conquista, teve aquela conquista do namoro, e com o passar do tempo a gente relaxou com isso. A gente foi deixando aqueles pequenos detalhes para trás. A gente foi ignorando as pequenas coisas, fomos deixando de fazer aquelas pequenas coisas e passamos a ter novos hábitos, né? Mudamos o tratamento. Antigamente era um tratamento mais amoroso, agora não é tão amoroso assim. Antigamente era mais caloroso, né, o relacionamento, hoje não tem tanto calor assim. E isso também é um pequeno espaço para que essas raposinhas elas entrem em nossa vida, no nosso casamento e consigam fazer um grande estrago no nosso casamento. Então acredite nisso, que há frutos, porque aqui fala das vinhas que ainda estão em flor, ou seja, elas vão produzir. Eu acredito, como eu já disse, que há frutos maravilhosos de Deus para a vida conjugal. Há frutos maravilhosos que os cônjuges vão colher, porque eles semearam há muito tempo atrás, e foi com esforço, foi com lágrimas, como diz aquele Salmo 126, que aqueles que saem andando e semeando enquanto choram, eles voltarão com alegria, colhendo os seus frutos. Então creia nisso, talvez você esteja semeando hoje no seu casamento, na sua vida conjugal, muitas vezes com choro, muitas vezes nas lágrimas. Você tem clamado ao Senhor, tem pedido ao Senhor, e o diabo, nosso inimigo, ele não quer que você desfrute, que você colha esses frutos, ele não quer. Ele não quer que você tenha alegria, como diz esse salmo, que voltarão com alegria, colhendo. Ele não quer que você volte com alegria, colhendo. Ele quer que esse período que você teve de choro, de lágrimas, você tenha ele como em vão, como não valeu de nada. Então tenha cuidado com as pequenas coisas, porque eu creio que há frutos maravilhosos para nós colhermos como casais. Então deixe essa palavra para a nossa reflexão nesse dia, chamando assim a nossa atenção para os mínimos detalhes. São os mínimos detalhes, porque esse texto aqui fala de raposinhas, fala de coisas pequenas, fala de detalhes que às vezes para um não é tão importante, mas para o outro é muito importante. E nós, como marido e mulher, devemos sim saber aquilo que é importante para um como para o outro e tentar agradar sim ao marido, porque a Bíblia diz que o casado, ele cuida das coisas do Senhor. O casado, o solteiro, melhor dizendo, ele cuida das coisas do Senhor. Mas o casado, ele cuida em agradar a sua esposa. Então, devemos sim saber aquilo que agrada, aquilo que faz bem e tentar de todas as formas fazer com que isso aconteça no nosso casamento. Então, que a gente tenha cuidado com esses mínimos detalhes na nossa vida conjugal, porque eu tenho chegado à conclusão que tem acabado com muito casamento. Não são coisas que talvez você vá olhar assim, são coisas grandes, não são coisas assim tão grandes. Talvez se falassem para a gente
a gente ia ficar até assustado. São coisas que começaram pequenas, coisas pequenas que foram empurradas com a barriga, que não pararam para resolver, para solucionar o problema, e virou um grande problema, e chegaram ao ponto de se divorciar, de não estarem mais juntos. Então, dê atenção sim às mínimas coisas, dê atenção aos detalhes, porque Deus que nós servimos, Ele é um Deus. Tem uma música de um pastor que ele canta, que ele é Deus dos detalhes. Ele está preocupado com os mínimos detalhes na minha e na sua vida. Deus, Ele gosta disso. Deus, Ele gosta de nos tratar bem, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, porque Ele está interessado também nos mínimos detalhes da nossa vida. E deve ser assim também no nosso casamento. Nós devemos sim estar interessados a cada dia nos mínimos detalhes. Mesmo que isso para você, para um dos cônjuges, não seja tão importante assim. Mesmo que para você isso não tenha tanta importância, mas para a pessoa que está para você, talvez seja um mínimo detalhe. E ela dá muita importância para isso. E a pessoa quer muito que isso seja feito. Então, vamos estar atentos para essas coisas e assim fechar as brechas em nossa vida, não permitir que o nosso inimigo tenha espaço para atuar na nossa vida conjugal. Vamos sim tapar essas pequenas brechas por onde possam entrar essas raposinhas, esses pequenos detalhes, essas coisas inofensivas e que a gente não dá nada por elas, mas que podem fazer grande estrago na nossa vida. Então vamos nos manter como namorados, que eu acredito que quando nós éramos namorados, nós estávamos mais atentos a essas mínimas coisas. Não é assim? A gente estava atento aos detalhes, a gente procurava agradar nos detalhes, nas palavras, no tratamento, nos elogios. Se você ler o livro de Cantares todo, você vai ver que é uma troca de elogio o tempo todo, de um para com o outro. Então parece que quando nós, antes de casar, nós atentávamos para esses mínimos detalhes. E depois de casado a gente dá uma relaxada, porque na realidade a gente já conquistou, a gente já conseguiu, então tem aquele ar de que, ufa, já tá resolvido, a gente dá aquela relaxada. E a gente não pode relaxar nessa área dos mínimos detalhes. Dê importância sim quando você vê que o seu cônjuge ficou com uma afeição diferente por causa de uma palavra que você falou, por causa de um jeito seu, de uma maneira sua de agir. Dê importância a isso, não queira fingir que não está nada acontecendo e depois tratar a pessoa como se não tivesse acontecido nada, porque isso é empurrar com a barriga, é ficar enrolando as coisas e um dia vai ter que parar para resolver. Então resolve logo. Então dê importância a essas coisas, não despreze essas pequenas coisas, porque elas podem fazer um grande estrago na nossa vida conjugal e nos atrapalhar de termos uma colheita maravilhosa da parte de Deus, colheita essa que foi gerada com lágrimas, com muita oração, foi gerada com planejamento, foi gerada com conversa, com acordos, e às vezes por causa de um mínimo detalhe, a gente joga tudo por terra. A gente cede à tentação do nosso inimigo e deixa de desfrutar desse momento glorioso de colheita. Então nós desejamos a vocês, a todos vocês, um feliz Dia dos Namorados, que essa palavra, uma reflexão, possa falar muito ao coração de vocês, que vocês celebrem esse dia, essa noite, e se lembrem de quando
antes de vocês estarem juntos, antes de juntarem as escovas de dente lá no banheiro, como era o tratamento e como ele está agora. O Dia dos Namorados serve para nós como uma reflexão da nossa vida, do antes e do depois. Então fique com essa palavra, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Que você aproveite esse dia, celebre ele mesmo, o Dia dos Namorados, celebre ele, agradeça a Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e guarde vocês. O próximo ano nós aguardamos, esperamos estar todos juntos para assim celebrarmos esse dia com um jantar, com uma palavra assim mais abrangente. Hoje é apenas uma reflexão. Então fique com Deus, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém.